Olá, tudo bem? Hoje vamos resolver mais uma questãozinha que caiu na segunda fase da prova específica de matemática da Federal do Paraná, do vestibular do ano de 2018 para 2019. E o tema da questão de hoje, como você pode ver, é geometria analítica. Questão 7. Considere os pontos A, 2, 2 e B, menos 1, 1 do plano cartesiano. Item A. Encontre a equação da reta R formada pelos pontos equidistantes de A e de B. Veja bem, o item B até deu o gráfico para a gente para mostrar onde estão os pontos A e B. E aí a gente consegue ter mais ou menos uma ideia de qual seria a reta que contém todos os pontos que estão à mesma distância ao mesmo tempo dos pontos A e B. Mas a gente não vai precisar usar o gráfico no item A. Por quê? Porque a gente tem as coordenadas dos pontos A e B. E o que eu vou fazer aqui? Se eu pegar todos os pontos que estão ao mesmo tempo à mesma distância dos pontos A e B, eu vou formar uma reta. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou dizer que existe um certo ponto P de coordenadas x e y que está à mesma distância de A e de B. Obviamente, você podia pensar no ponto médio, mas aqui eu estou pensando em qualquer ponto, um ponto qualquer, não necessariamente um ponto médio. Um ponto que pertence a essa reta R aí, certo? O que vai acontecer então? A gente vai ter que lembrar a distância entre dois pontos, que é dado por essa relação aí, por essa fórmula. Raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado, que seriam então as coordenadas x e y dos dois pontos que eu estou analisando a distância. Então o que acontece? Eu sei que esse ponto P ele vai estar à mesma distância do ponto A e do ponto B, ou seja, a distância do ponto A até o ponto P é a mesma da distância do ponto B até o ponto P que eu criei, beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um monte de contas usando a fórmula dos dois lados. A distância entre A e P no lado esquerdo e a distância entre B e P do lado direito. E vai ficar esse monstrinho aí. Veja, x, que é a coordenada x do ponto P, menos 2, sendo 2 a coordenada do A, ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado. Veja que do lado esquerdo fiz a distância do ponto A até o ponto P, é igual a x mais 1, e mais 1 porque a coordenada x do ponto B é negativa, ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, tudo isso aí dentro da raiz, né? Veja que eu tenho raiz dos dois lados, então dá para cortar. E o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que a gente tem que lembrar desse famoso produto notável, a mais b ao quadrado, que é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E se a gente lembrar também desse outro produto notável, vai ficar mais fácil ainda. A menos b ao quadrado nada mais é do que a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Beleza? Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, aquela história toda. E a gente vai usar isso aqui várias vezes. Veja, temos primeiramente um produto notável aqui. Vai ficar quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, menos 4x, mais o quadrado do segundo, 4, beleza? Depois temos outro produto notável aqui também, y ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, menos 4y, mais o quadrado do segundo, 4. Do lado direito a história é parecida. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, 2x, mais o quadrado do segundo, 1. Mais y menos 1 ao quadrado. Quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, que é menos 2y, mais o quadrado do segundo, que fica 1. Parece que a gente não vai chegar em lugar nenhum, que é um negócio monstruoso, mas veja só. Eu coloquei as restrições que fazem o ponto P estar à mesma distância dos pontos A e B. Agora repara comigo, do lado esquerdo e do lado direito eu tenho x ao quadrado, então eu corto os dois caras. Do lado esquerdo e do lado direito eu tenho y ao quadrado, então eu corto os dois caras também. 4 mais 4 fica 8 do lado esquerdo, certo? E do lado direito 1 mais 1 fica 2. Então a gente juntou os termos semelhantes. Menos 4x menos 4y mais 8 vai ficar igual a 2x menos 2y mais 2. E agora o que eu vou fazer? A questão disse que todos os pontos que estão à mesma distância dos pontos A e B formam uma reta. E a equação de uma reta, se você lembrar, a equação reduzida da reta é y igual a ax mais b. Então o que acontece? A gente isola o y.
E é exatamente isso que eu vou fazer aqui nesse momento. Eu vou tentar dar um jeito de isolar o y. Então, para isso, eu vou fazer o quê? Menos 4y mais 2y, porque eu vou passar esse menos 2y para o outro lado, vai ficar menos 2y, certo? E daí eu vou passar o x para o lado direito. Então vai ficar 2x mais 4x, já que a gente trocou o sinal ali do menos 4x, que vai ficar 6x. Além disso, a gente tem 2 menos 8, que fica menos 6, já que a gente passou o 8 subtraindo, beleza? Então o que acontece aqui? Eu tenho todos os coeficientes pares, então se eu simplesmente pegar e dividir todo mundo por 2, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter menos y igual a 3x menos 3. Só que veja, numa equação de reta eu não tenho menos y, eu tenho y. Então eu vou multiplicar todo mundo por menos 1, então ali vezes menos 1. E vai ficar o quê? Vou trocar o sinal de todo mundo, vai ficar y igual a menos 3x mais 3. Essa é a equação da reta que o enunciado pediu, que contém todos os pontos que são equidistantes dos pontos A e B. Item A, dificinho, resolvido. Item B. Represente no sistema cartesiano abaixo o conjunto formado por todos os pontos P, x, y que satisfazem ao mesmo tempo as seguintes condições. A distância de P e A é maior ou igual a 2 e a distância de P e B é menor ou igual a 3. Ok, o que acontece? Vamos olhar ali o ponto A, certo? A questão quer que a gente esboce todos os pontos P cuja distância é maior ou igual a 2. Então, qual seria exatamente distância igual a 2? Seria, se você pensar bem, uma circunferência de raio 2 ao redor do ponto A. Todos esses pontos ali que estão em vermelho seriam pontos que estão exatamente a uma distância 2 do ponto A, certo? E o que acontece? A gente também tem ali que o ponto P precisa estar a uma distância menor ou igual a 3 em relação ao ponto B. Essa circunferência verde tem todos os pontos que estão a exatamente 3 unidades de distância do ponto B. Então, basicamente é o seguinte, todos os pontos que a gente precisa esboçar aí são pontos que estão dentro da circunferência verde, já afinal de contas tem que estar a uma distância de 3 ou menos do ponto B, e que estão ao mesmo tempo fora da circunferência vermelha ali do ponto A, já que todos os pontos P estão a uma distância maior ou igual a A. Então a gente vai ter que pintar essa área aí que está na circunferência do ponto B, mas não está na circunferência do ponto A. Então aquela circunferência do ponto A não vai ter nenhum ponto que a gente quer, certo? Ou seja, todos os pontos P que satisfazem as duas condições do item B estão ali pintados mais ou menos em verde no gráfico. E essa é a resposta desse item. Bem, questão de hoje resolvida, prova inteira resolvida. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço e até a próxima.